versículo 1. Amém, irmãos? A oração do profeta Abacuque sobre a sinagoga. Sinjonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz conhecer-se a tua ira e lembra-te da misericórdia. Deus veio a temar do monte Parã santo, a sua glória cobriu o céu e a terra, encheu do seu louvor. Glória a Deus, aleluia. Podemos ver, irmão, a palavra de Deus nos fala que Abacuque, no meio da situação que se encontrava, passando ali na igreja, Abacuque não foi murmurar, Abacuque não foi falar da mal da igreja, não. Abacuque, ele foi procurar o meio de ajudar a igreja. E a palavra de Deus nos diz que ele entrou na presença de Deus e começou a pedir a Deus: Senhor, no meio desses tempos, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E podemos ver que Abacuque, ele muitas vezes, nós mesmos, como servo de Deus, enfrentamos desafio. Muitas vezes viemos à igreja e nos sentimos o poder de Deus, avivamento em nossas vidas. Aí, muitas vezes nós temos que se analisar nós mesmos, saber o que está acontecendo em nossas vidas, o que tem acontecido, né? E podemos, como assim, Abacuque fez diferença, ele se doou, né? Ele se doou pela obra, ele foi orar ao Senhor, pedir avivamento, né? Para que Deus mudasse a situação da igreja. E assim nós podemos ser um Abacuque, nós podemos pedir avivamento, pedir que Deus encha a sua igreja. Não podemos murmurar no meio da luta, não falar mal da igreja, mas sim pedir que Deus aviva a sua obra. Aqui também podemos ver em Abacuque capítulo 3, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que impulsione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas seja arrebatada, não haja gado e não haja gado no curral. Podemos ver que a palavra de Deus nos fala que Abacuque, ele disse que tudo isso acontecesse, né? Que faltasse o alimento, os frutos, né? Faltasse o gado no curral, né? Que Deus arrebatasse as ovelhas malhadas melhores. Mas a palavra de Deus nos fala aqui que ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus meu, da minha salvação, né? Meu momento, Abacuque, no meio da situação, do desafio do dia a dia, porque sabemos, irmão, que nós enfrentamos desafio. Muitas vezes você pensa que você é crente para não ter desafio, para sair da tribulação desse mundo. Não, irmão. A Bíblia diz que o caminho é estreito, né? O caminho é estreito e nós encontramos desafios, provações em nossas vidas. E no meio do desafio, Abacuque não foi desanimar, não foi firme no Senhor, porque podemos fazer diferença, irmão. Quando você coloca na presença de Deus em oração, você coloca em joelho, começa a orar para a igreja, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus aviva a tua obra e Deus vai fazer diferença através de um. E Abacuque foi um que foi usado por Deus, porque ele deu lugar, era um canal na mão de Deus. Nós precisamos ser um canal na mão de Deus, de bênçãos, irmão. Não de mau testemunho, não de frutos ruins, mas frutos bons. Como Abacuque foi um exemplo de frutos bons, nós precisamos ser um servo de Deus de exemplos, um testemunho bom, da onde a pessoa vai olhar e dizer assim: verdadeiramente esse é um servo de Deus, verdadeiramente esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus.
Porque a pessoa tem sempre testemunho, irmão, porque dá bons frutos. Dá bons frutos. E aqui também em Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Se o meu povo que me chama pelo meu nome orar, buscar minha presença, ele vai sarar, né? Sarar significa a abundância na sua vida, no seu lar. Muitas vezes, eu não sei a situação que você entrou aqui nesta noite, por uma cura, por uma crise financeira que você está passando, mas Deus quer sarar o seu problema. Deus, Ele quer lhe dar vitória, Ele quer dar abundância para você. Só depende de nós, se nós se ajoelhar e começar a pedir a Deus: Senhor, abre porta na minha vida, me cura, me restaura, né? E como aqui, se nosso povo, se meu povo orar e buscar minha presença, será que nós estamos buscando verdadeiramente como tem de ser? Será que Deus está se agradando da nossa oração? Será que Deus está se agradando de nós? Muitas vezes podemos andar nas nossas vidas, irmão. Se estamos agradando a Deus, se estamos agradando a Deus, temos que fazer uma análise em nossas vidas. E aqui em Crônica 7,15, ora, estarão abertos ao meio aos meus olhos, contente ouvindo a oração desse lugar, né? O ouvido do Senhor está atento à oração desse lugar. Só depende de nós colocar na presença de Deus, né? Que o ouvido do Senhor está atento a ouvir a oração desse lugar. Precisamos pedir com fé, acreditando que vai acontecer. Muitas vezes você está pedindo a Deus e não está acreditando. Aí Deus não opera desse jeito, irmãos. Eu me lembro que eu fui com minha esposa ali visitar o irmão dela. Cheguei lá, fui visitar, ele estava muito doente, estava enfermo e faz um par de estar com 7 dias, uma semana. E quando chegamos lá, olhamos para ele, estava deitado numa cama todo inchado. E eu sei dizer para vocês, irmão, que eu fui orar por ele, não fui orar por ele. Só fui visitar. Mas nessa hora Deus usou minha esposa. Ore por ele. Ore por ele. Naquele momento, irmão, se eu dizer para vocês que eu tinha levado a Bíblia, eu não tinha levado a Bíblia. Não tinha levado a Bíblia. Arrumaram o óculos para mim, arrumaram uma Bíblia lá. E quando Deus quer operar, não tem negócio não, Ele opera mesmo. E quando eu cheguei lá, irmãos, fiz a oração. Na mesma hora, eu vi que Deus fez um milagre ali. Aí no outro dia, a minha esposa, Deus deu revelação para minha esposa, né? Nós chegamos lá e ele estava tudo inchado, né? E aí no outro dia nós fomos visitar lá, e quando chegamos lá, ele chegou a ela e disse: ó, estou todo desinchado, não estou mais inchado, mas está inchado mesmo, né? E ali Deus operou, irmão. Quando nós acreditamos, cremos que Deus pode resolver o problema. Quando colocamos por fé em ação, muitas vezes algo não acontece sobrenatural na nossa vida, porque não acreditamos, não cremos no Deus que recebemos. O nosso Deus é o mesmo, não mudou, irmão. Só depende de nós se colocar na pé de Deus, como canal de bênçãos. E Deus, Ele vai usar, Deus vai abençoar, né? Como eu conversando com o meu filho aqui sobre testemunho. Uma certa enfermeira, sempre eu levo a minha esposa no irmão, nem aqui em Alto Alegre. E aí ela se encontrou que tem uma tia que é depressiva. E aí ela disse que quando chegou na casa lá da tia dela, o esposo dela estava enforcando ela dentro d'água, matando ela dentro d'água. Naquele momento, estava matando ela. Aí a minha esposa falou para minha esposa me perguntou: cadê teu esposo? Rapaz, eu acho tão bonito o esposo, o testemunho dele, que ele está aqui todo tempo contigo, no postinho aqui, cuidando de ti, né? Enquanto o meu tio queria matar a minha tia. Queria matar minha tia, né? E por isso, irmão, o nosso testemunho é rico. E ela já contou o nosso testemunho na cidade dela, onde está, os parentes, todo o testemunho. O que acontece aqui? Por isso
nossa vida, irmão, nós somos vigiados, nós estamos em redor de testemunho em nossas vidas. Precisamos ter um testemunho vivo. Precisamos ter um testemunho vivo em nossas vidas. Nosso testemunho, porque nós verdadeiramente, esse homem é homem de Deus. Porque o fruto vai ser conhecido, irmão, através do testemunho. Como está conversando com o meu filho aqui. Verdadeiramente, se a pessoa não tiver firme no caminho seu, que é a palavra de Deus, ele vai ficar no caminho, porque a aprovação vai vir. Para Deus aprovar, porque Deus quer aprovar, Deus quer aprovar, não quer deixar reprovado, não. Cada um vai participar na prova, e Deus quer aprovar. E por isso, podemos, irmãos, cada dia ficar firme no caminho do Senhor, né? Agradando, fazendo sua vontade, e fazendo sua vontade. E aqui podemos ver em Crônica 26, 27, 26. Outra grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. E os sacerdotes levitas levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ao habitação de Deus, até aos céus, né? Podemos dizer que a oração tem poder, irmão. Quando os sacerdotes colocaram ali na presença de Deus, a oração chegou ao céu. Quando oramos com fé, acreditando que Deus pode operar, que Deus ele pode resolver nosso problema. A oração com fé, ela tem poder. Precisamos só acreditar, colocar nossa fé em ação, que Deus ele pode resolver o nosso problema. E aqui em Isaías capítulo 59 primeiro, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para nos ouvir, né? Deus ele quer ouvir nossas orações, né? E aí nós precisamos colocar na presença de Deus os seus ouvidos não tão surdos que não possam nos ouvir. Só depende de nós pedir com fé, acreditando que Deus ele pode ouvir as nossas orações e pode resolver nosso problema. Mas a nossa iniquidade faz separação entre nós e nosso Deus. Viu? A nossa iniquidade faz separação entre nós e nosso Deus, né? Podemos ver que você tem pedido a Deus, muitas vezes tem algo que está pedindo, né? Deus operar na sua vida. Mas quando acreditamos que Deus ele pode resolver nosso problema, Deus ele opera em nossas vidas. E fazemos uma análise em nossas vidas, que Deus ele pode resolver nosso problema quando colocamos nossa fé em ação. Um certo dia eu estava no colégio, e uma pessoa, uma irmã mesmo, ele disse para mim: irmão, naquele dia que você foi lá orar e pregar lá, né, eu estava esperando um pregador itinerante, né, para receber minha cura. E aí quando você orou, naquele momento que você orou, eu recebi minha cura. Porque muitas vezes nós fazemos recepção de pregadores, muitas vezes tem um pregador itinerante de outra cidade, né? Não precisa, irmão. Se o pregador tem unção e está na presença de Deus, Deus ele usa como canal. Ele é como canal de bênção. Depende de nós, só depende de nós se colocar na presença de Deus. Só depende de nós acreditar que Deus ele pode resolver nosso problema, né? Podemos ver no meio do desafio também, Daniel ele se encontrou no meio do desafio. Naquele momento ele, se fizesse uma competição ali, seria lançado na cova de leão, né? E Daniel ele no meio do desafio ele não foi desanimar, ele não foi se esconder. Daniel ele abriu
a janela e começou a orar a Deus, né? Começou a orar a Deus, ele não foi se covardar. Mesmo do desafio, não podemos se covardar, não podemos, muitas vezes eu chego até a se afastar da igreja, deixa de vir à igreja, deixa de orar. Não, irmão, nós temos que usar as armas espirituais, a oração. Usar as armas espirituais, a oração. Quando nós oramos, pedimos a Deus, porque a oração tem poder. Eu lembro aqui, que tem um período de oração aqui 5 horas da manhã, que muitas pessoas não dá tempo de contar as bênçãos. Por quê? Porque nós estávamos colocando na presença de Deus, estava buscando a sua presença. E Deus, ele derrama, irmão, quando um se levanta e quer pagar o preço. Deus, ele faz maravilha em nossas vidas. Ele faz maravilha em nossas vidas. Precisamos se colocar, irmão, na presença de Deus. E Deus, ele opera. Não sei a situação que você entrou nesta noite, mas você vai sair abençoado nesta noite. Você vai sair com sua bênção nesta noite, porque o nosso Deus, ele é o mesmo, e como ele operou no passado, opera no presente. Só depende de nós se colocar na presença de Deus. Só depende de nós colocar como canal de bênção na mão de Deus. Que a palavra de Deus, que a mão de Deus não está colhida, que não possa nos abençoar. Só depende de nós se colocar, acreditar que Deus, ele pode resolver nosso problema. Que nesta noite você vai sair com a bênção recebida nesta noite. Só depende de você querer acreditar que Deus, ele é maior que o nosso problema. Podemos ver que ali quando Jesus se encontrava com aquele discípulo naquele barco, né? Podemos ver uma tempestade tão grande, uma tempestade para consumir todos ali naquele barco. Aí quando os discípulos disseram para Jesus: acorda, mestre, que vamos se afogar. Jesus só fez levantar calma a tempestade. Porque, irmão, o nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. É o Deus poderoso, o Deus onipotente. Podemos ver, irmão, tem muitas pessoas adorando um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que não anda, e ali eles fazem promessas, faz tudo para um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus onipotente, irmão. Não podemos jamais desistir, irmão, na caminhada, porque o nosso Jesus é o Jesus que acalma a tempestade. Muitas vezes você pode ter entrado aqui nesta noite angustiado, até triste. Se eu tenho que ir para a casa de Deus, não. Você tem que ir com propósito, acreditando que Deus, ele pode resolver seu problema. Porque Deus, ele quer resolver nosso problema. Só depende de nós se colocar na pé de Deus, colocar nossa fé em ação. Deus, ele opera em nossas vidas. E nesta noite estamos aqui para adorar o nome de Jesus e agradecer o nome dele, porque ele é de toda a honra e de toda a glória. Se nós possamos passar a noite todinha aqui contando bênçãos e testemunho, nós temos que passar a noite todinha, porque nosso Deus é rico em bênçãos, em maravilha, é poderoso. Como eu falando com o meu porfilho aqui, estava conversando com o meu porfilho que a gente se encontra numa situação muitas vezes, queremos ir para a igreja, não conseguimos, não podemos. E quando você passa por uma situação dessa, uma aprovação, você vai valorizar como é bom se congregar. Você quer vir na casa de Deus, qualquer hora você pode vir. E tem momento que você quer vir e não pode. E aí, como você pode, tem que vir para a casa de Deus. Muitas vezes a pessoa quer vir à casa de Deus, mas é deficiente. Muitas vezes quer vir, muitas vezes está enfermo no hospital, né? É muito bom, irmão, se congregar. Porque quando a gente passa a não se congregar, irmão, é uma luta, é uma batalha. A pessoa só permanece se tiver compromisso com Deus, se não tiver, desiste. Porque não é fácil, irmão, não é fácil. E aqui estamos nesta noite, a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. Nesta noite, Jesus Cristo está presente nesta noite. E nesta noite, Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais que pedires, segundo pedir que nos opera, né? Deus, ele tem poder para, nem além que não pedir, ele tem poder para nos abençoar, né? É um Deus poderoso, é um Deus onipotente, que ele pode resolver tudo em nossas vidas. Irmão, sempre eu conversando com o meu filho aqui,
Uma coisa que quando eu me converti, uma coisa que eu consegui aprender foi esperar em Deus. Como diz lá naqueles versículos, né, que tem tempo para toda essa terra. Tem tempo de plantar, de colher, tem tempo de chorar, de sorrir. Existe tudo no tempo de Deus. Existe tudo no tempo de Deus. Não cai uma folha nessa terra que for permissão de Deus. E tudo, irmão, que nós estamos passando, Deus quando dá uma promoção para você, é porque Deus vê que você tem capacidade de passar. Você tem capacidade de passar. Agora você precisa perseverar. Deus está me provando, porque Deus quer provar você. Porque, irmão, a aprovação vem para nos capacitar, para tornar uma nuvem de bênção em nossas vidas, para que manifeste a glória de Deus, porque através do seu testemunho, as vidas vão se converter através do seu testemunho. E não muitas vezes a gente vem a aprovação em nossas vidas querendo desanimar, não. Deus está lhe provando. Nós temos que agradecer a Deus porque Deus está aprovando nossas vidas, está nos provando, porque Ele quer aprovar a nós. Temos que ter perseverança, esperar o tempo de Deus. Não podemos tomar decisões precipitadas, se está na vontade de Deus. Tudo o que vamos fazer, temos que pedir a permissão de Deus. Mas quando pedimos a permissão de Deus, dá tudo certo em nossas vidas. Dá tudo certo em nossas vidas. A minha esposa mesmo, quando se encontra na situação de angústia, né, agonia, porque sabe que nas provações ele traz muita angústia, muitas coisas, muita dor de cabeça, que ela chega angustiada e meu esposo faz uma oração por mim. Né, nesse momento Deus me usa, eu oro por ela e ali ela dorme tranquila e Deus faz a bênção ali na vida dela, né? Porque confiamos, irmão, muitas vezes nós confiamos só nas coisas dessa terra, mas Deus pode operar. Deus, Ele pode operar. Só depende de nós confiar, acreditar que Deus é maior que o nosso problema. E cada um que vem aqui nesta noite vem com o objetivo, se você sai de sua casa com o objetivo de receber algo de Deus. E você vai sair daqui como você entrou. Você vai sair com a bênção recebida de Deus nesta noite. Porque nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o Deus onipotente. E nesta noite, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.